Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Os outros filhos de Maria. A pergunta que mais ouço é a seguinte: Maria teve outros filhos fora Jesus? A resposta é: daqui a pouco eu falo. Amados irmãos, agradeço a você que tem assistido nosso vídeo, tem deixado seu like, seu comentário, tem compartilhado, tem nos ajudado especialmente em oração aqui. Não buscamos fins lucrativos nem projeção ministerial, e sim pregar a palavra do Senhor. Muito obrigado por todo o apoio aqui no canal. Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre Maria de Nazaré, o vídeo agora me fugiu a memória o tema, mas o assunto de hoje é um assunto importantíssimo. Eu não quero aqui dar indireta a alguma religião que pensa diferente da minha linha de pensamento, mas simplesmente irei falar o que fala a palavra do Senhor. Respeito todas as religiões, temos divergências teológicas sim, porém não estou aqui para afrontar ninguém sem pregar a palavra de Deus, que é muito mais importante, muito mais eficaz do que aquilo que eu penso ou as demais religiões pensam. Os outros filhos de Maria. Maria teve mais filhos fora Jesus? É isso que vamos ver agora. Existem alguns argumentos de outras vertentes teológicas que eu devo abordar aqui para poder dar a base bíblica para você entender o que anda sendo apregoado por aí. Em primeiro lugar, algumas religiões falam que Maria se manteve virgem depois do nascimento de Jesus. Eles dizem isso. Segundo, dizem que esses filhos eram somente filhos de José, de outro relacionamento que José teve. Dizem que José era viúvo e se casou com Maria. A Bíblia não fala isso. Então, não devemos ir além do que está escrito. Outros dizem que não eram irmãos de Jesus, e sim que eram primos. Outros dizem que esses irmãos de Jesus eram seus discípulos, por muitos terem os mesmos nomes. Incoerente as pessoas pensarem esse tipo de coisa. Então vamos lá. Será que Maria se manteve virgem depois do nascimento de Jesus? Será que esses filhos eram somente filhos de José? Será que não eram irmãos e sim primos? Será que esses irmãos de Jesus de fato eram os discípulos de Jesus pelo fato de ter o simples nome igual? Então vamos ver o que diz isso. Em primeiro lugar, abra sua Bíblia em Mateus, primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, melhor falando, Mateus, capítulo 1, verso 25, está escrito: e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito. O primogênito significa o primeiro. E pôs-lhe por nome Jesus. Ou seja, aqui fala sobre acerca do nascimento de Jesus Cristo. Nessa passagem bíblica aqui, não a conheceu. Essa parte aqui, não a conheceu, significa que não teve relação sexual com ela. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que diz que José não coabitou com Maria até que Jesus nasceu. Então, depois que Jesus nasceu, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito. Então, se fala de primogênito, significa que teve mais filhos. E pôs-lhe por nome Jesus. Ou seja, então José teve uma vida normal com Maria, sexualmente falando, biblicamente falando também. É a Bíblia que diz, Mateus capítulo 1, verso 25. Então a resposta é os outros filhos de Maria. Maria teve outros filhos além de Jesus, fora Jesus? A resposta é sim. Veja o que é que diz Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Aí veja agora o que diz o texto. Irmão de Tiago e de José, de Judas e Simão. Olha, Tiago, José, Judas e Simão, 4. Aí diz mais, e não estão aqui conosco suas irmãs? No que se refere a homens, são 4, que é Tiago, José, Judas e Simão. Já irmãs, não fala com a tia, mas no mínimo aqui pode ser 2, para falar irmãs. Aí diz mais, escandalizavam-se nele. Então, de acordo com Mateus, capítulo 1, que lemos, versículo de número 25, e Marcos, capítulo 6, que acabamos de ler, versículo 3, Maria teve outros filhos, sim. Não se escandalizem. Feito eu falei, isso não é uma afronta, isso não é uma indireta, e sim simplesmente o que está escrito na palavra do Senhor. Maria teve outros filhos fora Jesus? A resposta, biblicamente falando, é sim. Independente do que diga as tradições, independente do que pensam outras vertentes teológicas, mas o mais importante é o que está escrito na palavra do Senhor, que fala que sim. Espero ter orientado você, conduzido você a ter uma compreensão melhor acerca das Sagradas Escrituras, e de antemão agradeço por todo o apoio que vocês têm me dado. Que Deus vos abençoe poderosamente.